Olá pessoal, tudo bom? Então esse é o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre qual que é o objetivo do canal, quais vão ser os conteúdos que a gente vai trazer aqui para o canal e também vou já dar início, tá? Na parte de criação de conta dentro da corretora para opções binárias, que a gente vai utilizar a IK Option, tá? A gente vai falar também de mini índice e mini dólar e das corretoras para a gente operar na bolsa, só que a gente vai falar num outro vídeo. Perfeito? Então nesse vídeo a gente vai dar início aí ao aprendizado de opções binárias, né, da IK Option, falando sobre como criar conta na corretora, explicando um pouquinho sobre a plataforma. Tá? Então vamos falar primeiro aqui qual que é o objetivo do canal. Desde que eu iniciei no mercado financeiro, eu tive algumas dúvidas que eu sempre procurava em vídeos no YouTube. Então esse foi meu objetivo em criar um canal no YouTube, porque o YouTube me ajudou muito dentro do mercado financeiro. Porém, teve muitas coisas que eu ou não entendi direito, né, ou não encontrei. Então, qual que é o meu objetivo? Trazer alguns assuntos explicados com as minhas palavras, porque a dúvida que eu tive pode ser a mesma dúvida que você está tendo e que talvez você não esteja encontrando, né, em nenhum outro canal, né, em nenhum curso. Talvez pode ser que eu tenha alguma coisa nova, mas também talvez pode ser que vocês possam agregar ao meu conhecimento explicando a mesma coisa que eu expliquei de uma outra forma, onde os dois conhecimentos possam se agregar e trazer sempre um benefício para todo mundo, né? Então, por isso que eu peço para vocês que sempre comentem, né? Sempre comentem os vídeos, deixem suas dúvidas, deixem suas dicas para melhorar também, coisas que vocês acham que pode agregar no canal, tá? Já se inscrevam aqui embaixo e ativem as notificações para vocês também receberem, né, as notificações de quando a gente postar um conteúdo novo aqui, porque às vezes vai ficando ali, né, a gente não vê a notificação, acaba, né, não olhando o material, que às vezes é algo que pode vir a te ajudar dentro dessa jornada no mercado financeiro. Beleza? Então esse é o principal ponto, né? A principal coisa que me fez querer gravar alguns vídeos explicando sobre o mercado, né? E criar esse canal no YouTube, para realmente trazer uma forma diferente, né? De um assunto que já é muito tratado hoje em dia, mas é uma forma diferente de pensar do que o que já tem por aí, né? Sempre que uma pessoa nova entra para ensinar alguma coisa, é uma cabeça pensante diferente, então vai trazer uma forma de você entender aquilo que talvez possa se encaixar melhor com a sua, perfeito? Então quais vão ser os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui no canal? A gente vai falar sobre ações, sobre criptomoeda, vamos falar sobre Bitcoin, vamos falar sobre trade, o que a gente vai falar? Aqui dentro do canal a gente vai tratar dois assuntos principais, tá? Que é as opções binárias e a bolsa de valores, né? Como que você opera o mini índice e o mini dólar e como que você opera opções binárias. Esses vão ser os assuntos principais aqui do canal. Não quer dizer que a gente não vai falar sobre o Bitcoin, que a gente não vai falar sobre tokens, que a gente não vai falar sobre ações, né? A gente também vai trazer esse conteúdo, só que por início vai ser mais focado, né, no conteúdo de trade, beleza? Dentro do mercado de opções binárias, tá? Existem várias corretoras, existem a Binomo, existem a IK Option, existe a Bitness, então são algumas corretoras que a gente pode usar. Eu vou usar aqui como exemplo a IK Option, por quê? Porque é a mais tradicional do mercado, que está aí há mais tempo e é a que a maioria das pessoas usa. Tá? E também é a que tem mais pares. Às vezes a gente pode encontrar em outra corretora um payout um pouco mais alto, né? Porém a quantidade de par é muito menor. Vocês vão entender o que é par mais para frente, tá? Podem ficar tranquilo. Para quem já sabe sobre o mercado, também a gente vai trazer algum conteúdo, né? Porque assim como eu falei para vocês, até hoje tem coisas que eu não entendo do mercado e que eu preciso procurar bastante. Preciso caçar em vídeo no YouTube, preciso ver, às vezes procurar alguém que dê curso sobre para entender. E todas as vezes que eu senti alguma melhora minha no mercado financeiro foi procurando vídeo e tentando aprender algo novo. Então, mesmo que você já tenha começado, que você já saiba como que o mercado funciona, acompanhe os nossos vídeos porque com certeza vai ter alguma coisa que tanto você pode vir agregar ao canal quanto a gente pode agregar a vocês, beleza? Então vamos iniciar o vídeo aqui. Tá, oficialmente, com como que você vai criar a tua conta dentro da corretora. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a IK Option, tá?
Assim que vocês entram no link da Equioptions, vocês vão cair nessa tela aqui. Pode ser que esteja em português, você pode mudar aqui em cima, para português, né, ou outra língua. Vocês vão vir aqui e vão vir em Sign Up, tá? Vocês vão criar a conta de vocês na corretora. Vocês colocam o seu primeiro nome, o último nome, o país, telefone ou e-mail, a senha e vai confirmar aqui que você é maior de 18 anos. É legal vocês também darem uma olhada, né? Sempre é legal nos termos e condições, na política de privacidade, tá? E em outros materiais que eles colocam aqui também. A partir do momento que você cria, aqui eu não tenho como criar, né, porque eu já tenho uma conta, eu criei uma conta para operar e então eu já tenho a conta, então não tem como eu criar aqui. Mas a partir do momento que vocês criam, vocês fazem o login na conta de vocês, tá? Eu vou fazer aqui para vocês darem uma olhada. Ó, você coloca aqui os teus dados, né, cadastrais. E vai abrir a sua conta na corretora. O que você consegue ver aqui? Aqui você tem a possibilidade de fazer um depósito, de operar, né? Aqui vai ser a sua, né, os detalhes da sua conta, né, seu nome, seu saldo, a sua foto, se você quiser pôr. Mas o que vocês precisam? Vocês precisam vir aqui embaixo e fazer o download da plataforma. Você consegue operar clicando em Trade Now aqui pelo site. Eu particularmente não gosto muito. Tá? Eu prefiro o aplicativo, porque o aplicativo, né, no caso aqui da Equioption, ele tem um delay um pouco menor, né, ele não depende tanto do navegador, tá? Então você vai, né, aqui você tem as duas opções, você pode operar tanto pelo aplicativo, né, pelo programa, quanto pelo site. Como eu disse, eu não gosto muito de operar pelo site, então eu opero diretamente pelo aplicativo, que vocês vão baixar aqui no canto da tela da conta de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui só para eu mostrar de novo aqui. Ó, aqui vocês fazem o download do aplicativo, certo? Então aqui, você baixou o aplicativo, você vai dar de cara direto com essa imagem aqui. O que é isso daqui? Aqui a gente tem a plataforma da Equioption para você operar, certo? Então aqui em cima você tem os pares de moedas, que eu já vou explicar o que é. Aqui você tem acesso aos dados da tua conta, tá? O teu saldo. Aqui você pode fazer o depósito, os dados do teu perfil. Aqui do lado é o portfólio total das operações, aqui é o histórico de trade, tá? De todos os trades que você fizer aqui vai ficar o histórico, se deu win, se deu loss, quanto foi o win, quanto foi o loss, tá? Aqui você tem os chats e suportes e essas outras opções aqui vocês nem precisam se preocupar. Aqui são os melhores negócios, mas o que a gente realmente precisa entender vai estar aqui para cima. Desse lado aqui, você vai definir o tempo da tua operação, se você quer que seja de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos ou 15 minutos. Aqui ele te dá certinho qual que é o rendimento, qual que é o payout da operação nesse tempo e nesse tempo. Aqui 15, né, 30, 45 minutos, certo? Aqui ele tá 35 porque ele já correu, né? Então, nessa aba aqui sempre vai aparecer de 15 em 15. Então, vocês podem ver que agora é 4h54, certo? Então, às 4h45 abriu essa operação de 15 minutos que já está se encerrando, certo? Então, aqui, para você fazer a operação de 15 minutos, o teu rendimento cai um pouquinho para 72% do teu investimento. O teu payout é esse. No caso aqui, $250, tá? Se eu investir $250, o payout, o retorno, né, o rendimento que eu vou ter vai ser de 72%, R$180, certo? Se eu mudar aqui para um tempo menor, sobe para 81% e vai para R$202. Aqui você tem os famosos botões de compra e de venda, tá? Esse botão aqui é o botão de compra, tá? Que é o call, em inglês vai estar escrito call, e aqui é o botão de venda, que em inglês vai estar escrito put, certo? Então, se por exemplo, né, eu estou aqui na conta de treinamento, se eu clicar aqui para baixo, ele vai abrir uma operação de venda, certo? Ó, aqui ele subiu a operação, eu fiz uma operação para vender, o mercado subiu, né? Claro que isso daqui é só porque é na conta de treinamento, né? A operação subiu, eu estaria tendo um loss, né? Que é como a gente chama quando você perde a operação, o loss. Obviamente eu fiz só para vocês entenderem, né? Se eu clicar aqui, eu abro uma outra operação de compra agora.
tá? Como subiu mais um pouco, eu vou estar ganhando dessa operação e perdendo dessa. Então, por isso que aqui o meu lucro vai ser de apenas 47 negativo e não de 500, que seria se eu estivesse tomando loss nas duas operações, certo? Aqui eu tenho acesso às informações do meu trade, tá? Então aqui o horário de compra, então até 30 segundos você pode fazer uma compra para aquele período de tempo, que no caso aqui é de 1 minuto, tá? Então numa operação de 1 minuto você tem 1 minuto e meio, mas pô, como assim? Né? Se é uma operação de 1 minuto, como é que eu tenho 1 minuto e meio? Porque você sempre vai poder entrar 30 segundos antes do encerramento daquela operação para o próximo time, certo? No caso aqui, se eu mudar aqui, ó, a gente vai ver que para o próximo time eu tenho 30 segundos e para o próximo 1 minuto, né, eu tenho 1 minuto e meio. Então aqui no caso, essa operação eu fiz uma venda e o mercado subiu. Aqui eu fiz uma compra, o mercado subiu e me garantiu, né, que eu não tivesse o loss dos dois valores, tá, dos 500 dólares. Aqui eu só perdi no caso 47, mas é da minha conta de treinamento, certo? Então é só para vocês entenderem. Então aqui dentro do canal a gente só vai trabalhar com tempos de operação de 5 minutos. Então sempre que a gente for fazer uma operação, demonstrar uma operação, a gente vai utilizar sempre tempos fechados, tá? Então vai ser sempre os 5 minutos. Só que a gente nunca vai entrar em 5 minutos quebrado, vai ser sempre 5 minutos fechado. Então eu vou esperar aqui aparecer 17 horas e 5 minutos para eu entrar para a operação para esse time e não 17 minutos e 3. Mas por quê? Porque a gente não trabalha com esse gráfico de linhas, certo? A gente trabalha com os famosos candlesticks ou gráfico de vela, certo? A gente trabalha com gráfico de vela, que eu já vou explicar o que é, no tempo de 5 minutos. Então a primeira coisa que você tem que fazer dentro da plataforma, né, é vir aqui e mudar aqui no canto, ó, você muda de linha para velas, tá? Aqui vai estar 5, 10 segundos, você muda para 5 minutos e você vai desativar essa opção redimensionar automaticamente. Porque se ela fica ativa, quando você dá zoom, ele vai sempre aumentar, diminuir o tempo, né, dos candles. Então aqui, ó, vocês podem ver que foi para 5 segundos. Se eu tirar o zoom, ele vai para 2 minutos. Se eu tirar um pouco mais o zoom, ele vai para 5 minutos. Se eu tirar mais, 10 minutos. E a gente não quer isso, a gente quer ver um bloco de candles de um mesmo time. Então o time frame que a gente vai utilizar vai ser 5 minutos, certo? O que isso significa? Significa que cada candle desse, ó, o que aconteceu? Eu mudei aqui, mas eu não tirei o redimensionar automaticamente, então ele deu o zoom, tá? Então agora tirei ali, então aqui a gente consegue dar o zoom e vai ficar sempre travado nos 5 minutos. Um candlestick desse, ele representa 5 minutos do mercado. Vocês podem ver aqui, ó, aqui no caso seriam, né, 16 horas, ó, vocês podem ver aqui embaixo. Aqui 16 e 15, então se passaram 3 velas de 5 minutos, né, dando o período de 15 minutos, certo? Mas espera lá, o que é um candle? O que é uma vela? Uma vela, ela representa a variação de preço dentro de um determinado tempo, certo? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que no euro-dólar, que eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês como que funcionam os pares, vocês podem ver que aqui no euro-dólar, esse candlesticks aqui, ele variou desse preço, né, daqui de baixo até aqui em cima. Essa foi a variação. Vamos fazer uma marcação aqui para ficar bem claro. Então, ó, ele variou daqui até aqui embaixo, certo? Então esse foi o tamanho da variação do preço do candle. Mas o que é esse preço, né? O que significa esse preço? Sempre que a gente vai fazer uma operação em opções binárias, a gente vai operar a variação cambial de uma moeda para outra, certo? Então quando você clica aqui, ó, em abrir um novo ativo, você consegue ter acesso a todos os ativos disponíveis para você operar nesse momento, certo? Eu já vou falar melhor sobre isso. Vamos continuar aqui no candle para a gente não perder o rumo do assunto. Então aqui a gente consegue ver a variação que teve o preço do euro para o dólar. Já vai ficar mais claro isso para vocês quando vocês entenderem aonde que abre uma vela e aonde que essa vela fecha,
certo? Eu vou pegar aqui mais uma linha para demonstrar aqui para vocês onde que é a abertura de uma vela de baixa e onde que é a abertura de uma vela de alta. Uma vela de baixa é sempre quando uma vela fica nessa coloração avermelhada, certo? Então, a vela está nessa coloração, quer dizer que a vela iniciou na parte de cima, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais claro. A vela iniciou na parte de cima e caiu o preço até aqui, tornando ela uma vela de baixa, certo? Tá, mas o que são esses traços aqui em cima e embaixo? Os traços são os pavis. Os pavis representam até aonde o preço foi. Vamos ver na prática como que isso funciona? Eu vou aumentar aqui o tempo só para sair a linha aqui, né? Mas aqui, ó, a gente consegue ver que essa vela, como eu falei para vocês, ela iniciou no topo, né, na parte de cima do corpo dela. Então, ela iniciou aqui. Essa vela ela não teve nenhum movimento de alta, ó. Vocês podem ver que não tem nenhum pavio, mas ela foi até esse ponto aqui embaixo. Vou colocar mais uma linha aqui para delimitar até onde foi. Ela foi até aqui, certo? Porém, quando ela chegou aqui, ela encontrou uma resistência, tá? Então, o preço ele travou ali e não teve força para romper. Então, o preço fez o que a gente chama de retraiu, né? O preço retraiu aqui e deixou um pavio para demonstrar que esse preço veio até aqui embaixo. Então, vocês podem ver que agora ele subiu, certo? Quando ele começar o movimento para cima, ele vai abrir o pavio de compra, o pavio de alta, que é o pavio verde. Então, a partir do momento que ele passe o limite de abertura dele para baixo, ele fica vermelho, e ele passe o limite de abertura dele para cima, ele fica verde. Por exemplo, aqui aqui a gente já consegue ver que, ó, ele foi para cima e já ficou verde. Quando a representação do candle é da cor verde, significa que ele teve alta, a abertura dele vai ser sempre na parte de baixo. Lembra que a abertura do candle de venda ele é na parte de cima, né? Aqui, aqui, mesmo que ele deixe o pavio, vai ser sempre na parte de cima, aqui, aqui, aqui. E no caso aqui, ó, também ele tem a marcação de onde foi a abertura. Como no pavio de baixa, ou no candle de baixa, a abertura é em cima, no candle de alta a abertura é embaixo, certo? Porque a partir do momento que ele desce até aqui e cruza, né, ele vai ser um candle de baixa. Tá? Então esses são os candles. O que é esse padrão aqui? Né? O que é esse candle que ficou em forma de cruz aqui? O que ele significa? Significa que o preço ele abriu aqui, certo? Nesse ponto aqui, ó, o preço abriu aqui, ele veio até aqui embaixo, encontrou, né, uma resistência no preço aqui, que a gente chama, né, de suporte quando é na parte de baixo, mas o preço ele resistiu a passar essa zona e subiu novamente, tá? Vindo até a abertura dele. Então ele começou a subir. A partir do momento que ele atingiu ali em cima, ele encontrou uma resistência aqui também do preço que ele não conseguiu romper essa zona. Então, o que ele fez? Ele retraiu, assim como ele tinha retraído aqui, e ele fechou na mesma zona de abertura. É o que a gente chama do doji, né? É o famoso doji. O que o doji representa? Muitas vezes o doji representa um padrão de reversão de mercado. Então, aqui vocês podem ver que o mercado ele estava em queda, né? Ele veio aqui em queda, fez o doji, o mercado fez o quê? Reverteu, foi lá em cima. Olha o tamanho dessa vela de força, né? Então o mercado aqui encontrou uma resistência aqui, uma indecisão e foi para cima, certo? Abrindo aqui, desceu até um pouco, veio até aqui embaixo, não conseguiu romper e subiu com toda a força até esse ponto. E aqui abriu já um novo pavio de alta também. Abriu aqui, vocês viram, né, ao vivo aqui, que ele veio até aqui embaixo, né, travou aqui nesse preço, subiu de novo e terminou como um candle de alta, certo? Então aqui eu vou explicar para vocês como são feitas as operações. Eu já mostrei ali, né, como que a gente fez no gráfico de linhas, mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no gráfico de candles, certo? Então a gente, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai trabalhar com padrão de 5 minutos. Então aqui, ó, 17,5. Então eu sempre vou abrir uma operação com o time frame aqui de 5 minutos em
5 ou em 0, 10, 20, né, 30. Então, por exemplo, 17 e 5 eu abriria uma operação, né? E a próxima operação eu só iria abrir 17 e 10. Eu não abro em tempos quebrados. Você pode até abrir, mas são algumas exceções que eu vou explicar mais para frente em outros vídeos, certo? Então, para a gente fazer uma operação aqui, por exemplo, que fosse a iniciar às 17h05, a gente viria aqui e colocaria o time para 17h10. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a variação de preço dentro de uma vela de 5 minutos. Então, a gente vai trabalhar a variação de preço desde a abertura dela aqui, que teria sido, né, no caso essa, teria sido a 5h05 até as 5h10. Então, ela vai ter uma variação de preço. O nosso trabalho é fazer uma leitura do gráfico com a ajuda de indicadores, né, com a ajuda do nosso conhecimento e tentar identificar se o padrão do candle está sendo de subida ou de descida, de compra ou de venda, de alta ou de baixa, correto? Então esse vai ser o nosso trabalho, certo? Aqui eu vou abrir uma operação só de exemplo para a gente entender, não quer dizer que aqui o mercado vai cair ou vai subir, mas só para a gente entender. Então, aqui no caso está num time frame que a gente não deveria abrir uma operação, a gente deveria abrir a operação quando aqui está 4 minutos, né? 4 minutos e meio, 4 minutos, para a gente pegar para o fechamento da vela que vai ser às 5h10, mas aqui eu vou fazer só um exemplo. Eu acho que o mercado vai subir, por exemplo, eu clico em compra. A partir desse momento eu fiz uma compra, imaginando que, né, de acordo com os indicadores, que não foi o caso aqui, que eu não usei nada, é só um exemplo, eu acho que o mercado vai subir. Então a partir do momento que o mercado vá para cima da linha que eu entrei, a gente vai começar a ter um lucro aqui, certo? Esse ponto aqui, ó, é o ponto que vai nos mostrar o tempo que falta para iniciar o período de compras, para encerrar o período de compras nessa vela. Então, enquanto aqui estiver rodando, eu posso fazer uma venda, outra venda, uma compra, né? Só exemplos. Eu vou estar ainda operando em cima desse candle. A partir do momento que aqui zerar, ele vai entrar um período de 30 segundos, que são os 30 segundos finais do fechamento da vela. Dentro desses 30 segundos, eu não posso, de jeito nenhum, né, fazer uma outra operação. Eu vou ter que abrir um outro time frame, né, um outro tempo aqui, no caso seria para 15, que ainda não abriu. Que quando aqui zerar, vai dar os 30 segundos, aqui vai abrir o time de 15, né, que seria o de 15, que seria para os próximos 5 minutos. Então aqui a gente fez algumas compras, algumas vendas, só para demonstrar, certo? É que o mercado subiu. Aqui no caso ele está dando loss para mim, porque a gente também fez algumas vendas aqui nesse ponto, né, para demonstrar, então o mercado subiu. Ele teria que descer, então está dando um loss aqui para a gente de R$400. Se a gente tivesse só feito essas duas entradas, ou só essa entrada aqui de compra, aqui a gente estaria tendo um lucro, né, no caso, aqui o payout abaixou para 20, mas na hora a gente estava com um payout um pouco maior, né, então a gente estaria tendo, se não me engano era 81, então a gente estaria tendo um lucro de R$810 desses R$1.000 e aqui estaria em verde. Ó, vocês podem ver que aqui ele entrou nos 30 segundos, ó, e eu já não consigo mais comprar ou vender, eu preciso clicar aqui para abrir uma nova operação de compra e aqui eu vou vir e pôr para 5 minutos seguintes, no caso aqui 5h05, certo? Então aqui quando for para dar o tempo, né, aqui 5h10, aqui eu abriria uma operação para os próximos 5 minutos. Tá, eu espero que vocês tenham entendido como que funcionam as velas, como que você abre uma operação. Eu vou explicar um pouquinho agora sobre os pares, os ativos, o que é o preço. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que a gente traz um outro vídeo ou traz um history lá no Instagram explicando certinho a sua dúvida, certo? Então, como eu falei, a gente opera os pares de moeda. Então, a gente opera a variação do euro para o dólar, tá? Hoje a variação do euro para o dólar, aqui no gráfico, nesse exato momento, está sendo de 1,18. O que é 1,19, né? O que é esse 1,19? É quanto custa $1, quanto o euro custa para o dólar, né? Quanto custa €1, quantos dólares você precisa gastar para comprar €1, né? Esse daqui é o tempo real, mas a gente pode olhar aqui, ó, variação
euro-dólar, 1 euro é igual a 1,19 dólares, certo? Então é exatamente o que a gente encontra aqui, só que aqui a gente encontra, né, uma forma decimal um pouco maior, então ele fica quebrado, mas se a gente arredondar vai dar 1,19, tá? Então se a gente for abrir outro aqui, por exemplo, dólar ien, né, que é a moeda japonesa. Hoje, né, para você comprar 1 dólar, você gasta 109 ienes, né, 109,8, 110 ienes mais ou menos, né? Então é isso que a gente tem aqui nos preços. Então a gente vai operar sempre a variação do dólar, ou do euro, ou do ien, para outro ativo, seja o dólar canadense, seja o euro, seja, né, o dólar australiano. Então é isso que a gente opera em opções binárias, a variação do preço de uma moeda para outra moeda, certo? Então essa é a explicação que eu tenho aqui para passar para vocês sobre os pares. Aqui, se você quiser abrir mais de um par, certo? Você vai ter duas janelas aqui. Você pode configurar essas janelas para elas ficarem abertas ao mesmo tempo. Você vem aqui, ó, e bota 2 gráficos. Ou você muda para eles em cima e embaixo. Né? Eu particularmente gosto de usar um só, né, e mudar aqui, porque no caso aqui é o mesmo gráfico, né? Mas se a gente abrir outro aqui, a gente tem, né, a imagem deles maior, então a gente consegue ver o passado do gráfico, certo? Eu vou explicar mais para frente para vocês também sobre os indicadores que a gente utiliza, tá? Que são esses indicadores aqui, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Certo. O que vocês precisavam saber aqui dessa parte inicial, né, eu já consegui passar para vocês. Como eu falei, se ficar alguma dúvida, comenta aí no vídeo do canal, né, manda lá no Instagram, no direct, que a gente traz uma explicação melhor. Agora eu vou ensinar vocês a configurar a plataforma, tá, para vocês começarem a fazer as operações com mais assertividade. Aqui você vem em configurações, tá? O primeiro ponto que você vai ter é a aparência. Aqui você deixa esses dois ativos, tá? Que ele vai te dar, eu vou explicar também ali como que você coloca um alerta, tá? Mas aqui ele vai ficar ativo os alertas dos preços que você definiu e as posições pendentes. Você pode clicar aqui para mostrar sempre o montante total. O que ele vai fazer? Ele vai ficar atualizando aqui na tua conta quanto que você tem de saldo, mesmo com a operação aberta. Então a operação você está perdendo 100 reais, ele já vai tirar aqui 100 reais. E você está ganhando 100 reais, ele já vai acrescentar aqui 100 reais. Eu deixo desativado porque acaba tornando mais real. Aqui você pode ocultar o saldo da conta, né, que não vai aparecer aqui para vocês. Aqui você tem algumas configurações avançadas que você pode deixar desativadas. Na parte da negociação, eu gosto de deixar aqui para abrir posições sem confirmação no binários e digital. Eu vou explicar também qual que é a diferença entre binários e digital, mas eu gosto de deixar aqui só para essas duas moedas. Aqui eu deixo a conta de treinamento para usar as mesmas configurações daqui, tá? Aqui são alguns outros, né, algumas outras configurações que você pode fazer que você, né, não precisa mexer necessariamente. Atalhos do teclado, ele vai te mostrar os atalhos, né, que você tem no teclado para fazer tais funções. Notificações, aqui você consegue, né, ativar algumas notificações, a tua privacidade, aqui você muda, né, os teus dados e tudo mais. Mas o importante é aqui em aparência, tá? Em aparência vocês vão deixar o fuso horário sempre no horário de São Paulo, tá? Que é o TC-3. E o idioma vocês podem deixar no idioma que vocês quiserem, né? Português, inglês, alemão, se alguém gosta de outras línguas. E aqui você configura os temas, beleza? Eu gosto de usar sempre o primeiro tema, mas também tem o tema preto, né? O tema preto com os indicadores aqui laranjados e o tema branco e laranjado, que eu acho que fica muito forte, né? Então eu gosto de usar essa cor aqui que é neutra. A escala eu deixo sempre em 100. Aqui eu desativo esses 3 primeiros, tá? Que eu não gosto, que fica muito poluída a tela, tá? E aqui eu deixo esses outros ativos, vocês podem copiar. Eu não vou explicar certinho o que funciona cada um, porque não é necessário, tá? Então vocês podem descer aqui, aqui tem algumas outras, né, configurações que eu já tinha mostrado. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui, então, né, sempre nas configurações, deixa eu fechar aqui. Para você criar um alerta, por exemplo, eu sei que essa é uma zona forte, né, vamos colocar aqui uma linha.
Eu sei que essa daqui é uma zona forte de suporte, de resistência. Eu vou explicar para vocês em outro vídeo o que é. Mas aqui é uma zona forte de resistência. Eu quero que quando o preço chegue ali, eu seja avisado. Você vem aqui, ó, em criar um alerta, tá? E você vai digitar o preço que você quer, certo? Ou você pode vir aqui no cantinho, né? Você vai selecionar o preço, eu quero nesse preço, você vem aqui, ó, e cria um alerta aqui. Sempre quando ele encostar ali, ele vai dar um alerta sonoro para você e você sabe que o preço chegou no seu alvo, certo? Aqui embaixo você tem algumas outras funções, né, que são as ferramentas gráficas. Deixa eu apagar todas essas linhas. Essa daqui é uma linha, tá? Você pode traçar o tamanho de um candle, por exemplo. Né? Você pode traçar o tamanho de uma movimentação, né? Você coloca, por exemplo, aqui, traça até aqui em cima, né? Às vezes você quer fazer, né, alguma análise, né, de uma pernada de alta, de uma pernada de baixa, você consegue fazer aqui a medida da pernada, né? Aqui você tem a linha de tendência. A linha de tendência ela vai te trazer, né, o caminho que o mercado subiu em preço ou desceu em preço e vai te traçar essa linha que vai ser uma linha que representa a tendência de alta. Ou se for para baixo, vamos ver se tem aqui alguma, pode ser esse, só para ilustrar, esse movimento aqui, ó, que foi um movimento de baixa, tá? Então uma linha de tendência de baixa. Aqui você também tem a linha horizontal, que você pode marcar uma resistência ou marcar um suporte, tá? Você pode clicar em cima deles aqui e mudar as cores, né? Vamos colocar aqui um amarelo, aumentar a espessura, botar uma espessura mais grossa, uma mais fina, né? Aqui você pode clonar ela, duplicar, né? Ó, aqui, ó, ativou o nosso alerta lá, ó. Lembra que eu tinha colocado aqui o alerta? Ó, o preço foi até lá em cima, né? E ativou o alerta. Então, só retornando aqui. Aqui você consegue também bloquear e desbloquear ela para, né, para não mexer. Desbloquear ela mexe. E você também pode excluir ela aqui, ou você clica em cima dela e aperta Del no teu teclado, certo? Aqui você também tem a linha vertical para você, né, demarcar um período de tempo. Então, foi daqui até aqui, teve essa movimentação do gráfico. E você também tem as linhas de Fibonacci, tá? As linhas de Fibonacci eu vou também trazer um vídeo aqui explicando como que funciona, mas você vai fazer o traçamento delas sempre de acordo com uma tendência. Deixa eu apagar aqui e fazer melhor aqui para vocês enxergarem. Então aqui a gente tem uma tendência, né? Uma tendência de alta, eu quero traçar os pontos de Fibonacci. Então eu trago daqui de baixo até aqui em cima, né? Clico aqui e ele vai me trazer o ponto de 23.6, 38.2, 50, 61.8 e 100%, que são as porcentagens de Fibonacci. Isso vocês vão aprender mais para frente no canal, mas eu acredito que muita gente já saiba sobre, né? Então aqui você tem né, as funcionalidades de ferramentas gráficas. Aqui embaixo você tem os indicadores, são diversos indicadores que você pode utilizar, aqui ele te dá os mais populares, né? E aqui alguns indicadores de tendência, né? De volatilidade, médias móveis, volumes e alguns outros indicadores. A gente costuma operar com alguns indicadores específicos, tal. Eu vou passar mais para você, mais certinho sobre isso para vocês mais para frente, mas a gente costuma trabalhar com bandas de Bollinger e uma média móvel de 100. Eu vou explicar certinho depois o porquê, mas esses indicadores eles conseguem, como vocês podem ver, dar muito bem desenhado no gráfico qual que é o sentido do preço. E isso ajuda muito, né, na hora da gente fazer uma operação. Claro que a gente precisa de muitos outros fatores, né, mas isso vai te ajudar bastante na hora de fazer a operação. Aqui embaixo, só para finalizar, você tem acesso ao suporte, tá? Você pode clicar aqui, ele já abre suporte direto. Você tem aqui o e-mail. E aqui você pode, né, dar uma olhada na data, na hora e data, que você silencia ou não. E aqui você pode deixar em tela cheia ou sair da tela cheia, certo? Então, eu acredito que aqui também só, né, você pode favoritar o ativo ou não. Esses são... deixa eu falar também, eu vou falar nesse vídeo,
sobre a diferença do digital para o binário. Por que a gente não costuma operar digital? Sendo que quando você olha aqui, você vê que o payout geralmente é maior. Ó. O payout do OTC está 91 aqui e aqui está 87. Por que a gente não opera digital? Quando você abre uma moeda no digital, você vai ter, como eu falei, o payout um pouco maior. Aqui no caso o payout está igual, por quê? Porque eles já estão num horário onde quase ninguém está operando, então o payout cai lá para baixo. Mas a grande diferença do digital para o binário é que quando você abre uma operação, lembra aqui que a gente estava falando sobre o doji? Quando você abre uma operação e ela se encerra no mesmo ponto da abertura, ele configura o padrão de doji. Quando você faz isso em digital, você perde o valor que você investiu. Então vamos dizer que eu cliquei aqui para comprar. O mercado foi, subiu, desceu, ficou indeciso e fechou no mesmo lugar que eu fiz a compra. Você vai perder, né? Você vai tomar um loss, porque no digital ele considera como loss quando a vela termina em doji. E isso é muito ruim. Quem aí já operou, já tomou um loss por causa de doji no digital, sabe do que eu estou falando. É muito chato. Sendo que no binário, quando você opera em opções binárias, na linha de binária aqui, e ele finaliza no mesmo período de abertura, que é o padrão doji, você recebe o teu investimento de volta, você fica no 0 a 0. Então, simplificando, quando dá um padrão doji dentro de uma operação, né, que você entrou nela, que você comprou na abertura e a operação se encerrou no mesmo lugar, no binário você tem o dinheiro de volta, fica no 0 a 0, e no digital você perde, você toma um loss. Então isso é muito ruim, né? Como eu já falei, quem aí já operou, né, dessa forma e tomou um loss assim no digital, sabe que você receber ali um payout de 10% a mais não vale a pena, né, porque você pode acabar tomando um loss que seria, né, totalmente evitável se eu estivesse operando em binários. O último ponto aqui, só para encerrar, que eu vou falar para não ficar muito longo o vídeo, é do OTC. Aqui vocês podem ver que tem 3 ativos, né, 3 pares de ativos em OTC. O que significa OTC? OTC é Over the Counter. É uma forma de negociação que a corretora traz, que ela, vamos dizer assim, simula um mercado. Né? Eu não vou criar polêmica aqui em cima disso, porque já tem muita polêmica aí na internet sobre o OTC, mas o OTC não é o mercado funcionando. Tá? É uma simulação que a corretora faz para dar a possibilidade dos players negociarem em horários onde os ativos estão fechados e no fim de semana e feriados. Então, fim de semana e feriado não funciona o mercado. Você vai encontrar sempre o mercado de OTC aberto. Vale a pena operar pelo OTC? Se você quiser, você pode tentar. Eu não recomendo, certo? Por quê? Porque o mercado de OTC, como eu falei, é uma simulação do mercado. Então não é o mercado real atuando. A gente não tem realmente a força dos compradores e dos vendedores em cima, né, do mercado. É uma simulação da corretora. Então pode ser que um padrão que tem funcionado muito bem não funcione. Pode ser que um indicador, né, indique algo que não vai ocorrer. Então eu não recomendo para vocês operarem no OTC. Foquem nos dias úteis, tá? Façam um gerenciamento, um planejamento para vocês, que eu também vou ensinar mais para frente, dentro dos dias úteis do mês, não contando OTC, porque muitas vezes o teu lucro semanal você perde dentro do OTC no fim de semana, beleza? Então fujam do OTC. Acredito que eu consegui passar por todos os pontos principais. Tem algumas outras coisas que eu poderia explicar aqui, mas agora eu acho que não é o momento, tá? Vocês vão ter outros conteúdos sobre, né, a plataforma mais para frente, explicando algumas coisas mais avançadas. Então eu acredito que tudo que foi passado agora é um bom início, né? Realmente o start, assim, o primeiro ponto que vocês precisam saber está bem explicado aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, caso vocês tenham algo que vocês não entenderam muito bem, né, como eu falei, pergunta lá no Instagram, pergunta aqui no canal também, que eu posso sempre estar dando uma mão para vocês nisso, beleza? Então esse vídeo aqui fica por agora.
tá? Nos próximos dias a gente vai estar postando também o vídeo sobre como que você cria uma conta na corretora de mini índice, mini dólar, tá? Que no caso a gente usa a Rico Trader, tá? Que eu considero uma das melhores corretoras, que traz os melhores benefícios, mas também tem outras que vocês podem procurar, né? A gente não tem nenhum patrocínio de corretora, nem de Option, nem da Rico, é realmente só o que eu gosto de utilizar. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, e qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas, só comentar aqui embaixo no vídeo. Beleza? Tamo junto!